Meus alunos do sexto ano, eu vou explicar para vocês, então, o que a gente vai fazer nessa semana aí, do dia 3 a 7 de agosto, tá bom? Então, nós continuaremos a usar o livro São Paulo Faz Escola, volume 2, a disciplina de ciências, né, do sexto ano, páginas 76 e 77, tá bom? Então, temos aqui falando uma nova matéria que nós não vimos ainda, sobre o sistema nervoso. Também a gente vai ver na próxima aula o sistema locomotor, que é o esquelético mais o muscular. E também iremos estudar depois os órgãos do sentido. O que você sabe sobre o sistema nervoso? Você já ouviu falar alguma coisa? Às vezes as pessoas falam, nossa, como estou nervosa. Será que isso tem a ver com o sistema nervoso? Então, temos aqui uma imagem, né, do sistema nervoso. A figura tem um encéfalo, a medula espinhal e os nervos. Nós vamos ver, né, daqui a pouco o que significa cada parte. Então, o sistema nervoso, ele é formado por milhões de células nervosas. Como será que chama essas células nervosas que formam o sistema nervoso? Também nós iremos ver. Funciona como uma rede de comunicações e envia sinais químicos e elétricos. Então, você tem aqui, para você fazer, marque possíveis explicações que diz respeito ao sistema nervoso. Então, aqui é a sua opinião. O que você acha que está relacionado ao sistema nervoso? É um sistema relacionado aos nossos sentidos? Ou seja, o sistema nervoso, que tem aí o cérebro, a medula, é responsável pela nossa visão, audição, olfato, paladar? Sistema relacionado aos impulsos elétricos que caminham pelo corpo. Como será que a mensagem que sai lá do nosso cérebro e chega ao nosso dedão? Será que assim é através de impulsos elétricos? Sistema interligado aos sistemas locomotor. O que é sistema locomotor? É o sistema que a gente usa para andar. Todas as alternativas anteriores. Aí embaixo tem um vídeo para vocês assistirem da professora Rafaela Lima sobre o sistema nervoso. É muito legal o vídeo dela, tá? Assistam. Aí na página 76 temos uma atividade 1. Sistema nervoso, composição e funcionamento geral. Reúna-se com seu grupo e localize livros didáticos ou outras fontes conforme a orientação do professor. As informações para responder as seguintes questões. Então, há 3 questões que nós teremos que responder, tá? Lógico que a gente não vai se reunir, que a gente está, né, no ensino remoto. Então, eu coloquei aqui um texto, né? Eu e o professor Anderson, um texto explicando sobre o sistema nervoso e as suas divisões, tá bom? O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Esse texto é só para fazer a leitura, tá? Não precisa copiar no caderno. Então, o sistema nervoso é o sistema responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos aos quais somos submetidos. É devido à presença desse sistema que somos capazes de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem em nossa volta e mesmo no interior do nosso corpo. Por exemplo, você chegou em casa com aquela fome e sente o cheirinho de comida da mãe. O que acontece? Né? A boca não começa a salivar? Então, chega através do nariz, né? É o órgão responsável pelo sentido do olfato, que nós iremos estudar mais adiante. Ele capta essas moléculas do cheiro da comida, leva essa informação até o nosso cérebro e o cérebro transmite a resposta de volta, que é a produção de saliva pela glândula salivar da boca, tá bom? Ele pode ser dividido em 2 partes. O sistema nervoso ele é dividido sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e medula espinhal. Há textos que colocam medula espinal.
os dois está correto. Os dois estão corretos. Sistema nervoso periférico, formado por nervos, gânglios e terminações nervosas. Sistema nervoso central é a parte do sistema nervoso que garante a recepção e interpretação dos estímulos, podendo ser considerado o centro de processamento de informações do nosso corpo. Ele é responsável pelo quê? Pela aprendizagem, emoções, sede, sono, os sentidos, visão, audição, paladar, olfato, tato. Responsável pelo movimento, equilíbrio. Ele é constituído pelo encéfalo. O que é encéfalo? É tudo que você tem dentro da sua cabeça. Então, na nossa cabeça, nós não temos só o cérebro. Nós temos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, que tem a ponte, o bumbo. E descendo pela nossa coluna vertebral, nós temos a medula espinhal. Então, como é sexto ano, né, vocês ainda são meio novos, essa matéria geralmente a gente via no oitavo. Mudou o currículo, então estamos vendo no sexto. Eu fiz um resumo, né? Nós fizemos um breve resumo do que é o sistema nervoso central. Porque geralmente a gente estuda por partes a função do cérebro, do cerebelo e do tronco encefálico da medula espinhal, tá bom? Sistema nervoso periférico garante a transmissão das informações dos órgãos sensoriais, olho, pele, nariz, ouvido, língua, para o sistema nervoso central e deste para os músculos, as glândulas. É formado por gânglios e nervos. Nervos tem dois tipos, na verdade são três, tá? Sensitivos, motores e mistos. Então, resumo aqui. O sistema nervoso garante que os estímulos sejam captados e interpretados e que as respostas a esses estímulos sejam geradas. O sistema nervoso é constituído por tecido nervoso. O sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e medula espinhal. O sistema nervoso periférico é formado pelos gânglios e nervos. Então, tem aqui um exemplo bem simples, né, do funcionamento do sistema nervoso. O sistema nervoso recebe mensagens do meio externo, estímulos sensitivos, que são levados pelos nervos, a medula espinhal, e desta para o encéfalo. Estes, instantaneamente, emitem respostas, que são os estímulos motores. Exemplo, Susana tropeçou em uma pedra, saiu pulando e chorando. A mensagem tropeçou em uma pedra é o estímulo sensitivo, a resposta, pular e gritar, é o estímulo motor. Os nervos do pé de Susana levaram o estímulo sensitivo, tropeçar na pedra, até a medula espinhal, e desta ao encéfalo. Estes, ao emitirem a resposta, fizeram com que Susana pulasse e chorasse. Então, é a mesma coisa quando nós colocamos a mão em algum objeto quente. Então, são os nervos sensitivos que levam essa mensagem até a medula espinal ou espinhal. Essa passa para o encéfalo, né, lá na região responsável, no cérebro, dá a ordem, tire a mão, né? Então, daí os nossos músculos se contraem, nosso esqueleto se movimenta para retirar a mão desse local que está queimando a nossa mão. Isso é em milésimos de segundo, é uma resposta bem rápida, tá bom? E temos aqui a figura, então, mostrando o sistema nervoso central, formado pelo encéfalo, e a medula espinhal, que está aí, né, de laranja, e o sistema nervoso periférico, formado pelos gânglios e os nervos, tá bom? Então, depois que vocês leram esse texto, o que vocês vão fazer? Vão responder as 3 perguntas da página 76, tá? Então, não precisa copiar no caderno esses textos.
A resposta, né, você pode fazer diretamente no livro, só não esquece de mandar para a professora, tá? E para o professor Anderson também. E também responde aqui online. Quais elementos compõem o sistema nervoso? Então, o sistema nervoso, ele é dividido em quantas partes? Nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Quais as funções desempenhadas pelo sistema nervoso central? Na 2. Então, lá no texto, está falando das funções. Então, vocês voltem aqui no texto. Tá aqui, ó, sistema nervoso central. É a parte do sistema nervoso que garante a recepção e interpretação dos estímulos, podendo ser considerado o centro de processamento de informações do nosso corpo. Tá bom? Ou então, vocês podem colocar responsável pela aprendizagem, emoções, sede, sentidos, movimento, equilíbrio. E a função do sistema periférico também está aqui. Garante a transmissão das informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central e desse para os músculos e glândulas. Tá bom? Que é a questão 3. Quais as funções desempenhadas pelo sistema nervoso periférico? E continuando a segunda parte, lembrando, gente, que sempre são 2 links de ciências, né? Só que não tem aula de quinta ou sexta que é postado um link só. Então, tem aluno acessando somente um link, esquece de acessar o outro, tá? Então, continuando aí, sobre o sistema nervoso ainda, né? Na página 76 e 77, nós vamos falar sobre a célula que forma esse tecido nervoso, que vai formar o sistema nervoso. São os neurônios que a gente já tinha visto em outras aulas, tá bom? Então, o sistema nervoso é composto por um tipo especial de tecido denominado tecido nervoso, o qual possui como tipos celulares os neurônios. Os neurônios são responsáveis pela propagação do impulso nervoso e apresenta como partes básicas o corpo celular, onde está localizado o núcleo, e 2 tipos de prolongamentos, os axônios e os dendritos. De acordo com a função desempenhada, os neurônios podem ser classificados em 2 grupos básicos: sensitivos ou aferentes, que levam os impulsos para o sistema nervoso, e motores ou eferentes, que levam impulsos para outras partes, como músculos e glândulas. Então, sensitivos levam a informação das partes do corpo, das glândulas, até o sistema nervoso central, até lá o encéfalo. E os motores trazem a resposta do encéfalo até as glândulas, os órgãos, que tem que receber daí essa resposta, tá bom? Então, aqui temos um esquema do neurônio, da célula, então, que compõe o sistema nervoso. Temos aí, então, um corpo celular, que tem um núcleo. Nesse corpo celular tem algumas ramificações que vão captar os neurotransmissores, chamados de dendritos. Ele tem um prolongamento que nós chamamos de axônio, e ele é envolvido pela bainha de mielina. E na ponta desse axônio, nós temos aqui as terminações do axônio, que liberam, então, um espaço que a gente chama-se um processo de comunicação entre os neurônios chamado sinapse, libera aí os neurotransmissores, que vão estimular o próximo neurônio, tá bom? Então, temos aqui continuando a atividade 1, falando sobre os neurotransmissores. Substâncias químicas produzidas pelos neurônios, as células nervosas, com função de biosinalização. Por meio delas, são transmitidas informações de uma célula a outra. São exemplos de neurotransmissores: adrenalina, serotonina, noradrenalina, endorfina, dopamina e acetilcolina. Daí tem uma tabelinha que vocês vão ter que montar, né? Se não quiser montar a tabela, só colocar a resposta também pode, comentando sobre a função de alguns neurotransmissores. Para você poder fazer isso, coloquei uma tabela aqui, tá bom? Então, nós temos aqui, por exemplo, a dopamina, que vocês vão escrever aqui, ó, dopamina,
Qual é a função dela? Reduz a ansiedade, melhora o ânimo, energia e motivação. Então, pode colocar pelo menos uma coisa, vocês têm que colocar, tá bom? Não precisa pôr tudo. Serotonina. Qual é a função? Reduz maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão. Noradrenalina. Aqui, ó, noradrenalina. Reduz o estresse, melhora o foco e a capacidade de pensar. Endorfina, que a gente fala que seria o que causa o prazer, né? Reduz a dor, depressão e aumenta a sensação de felicidade. Está presente no chocolate, a endorfina. Por isso que é muito bom, né, gente, comer chocolate.